não pegou exatamente o mesmo timing que a gente perdeu. Eu tô pegando Vocês aqui falaram só que para eles estavam em separar. 5h40. Para mim tava 5h04. Assim, Mas, tipo, o pessoal do YouTube só pegou uma parte, que no caso foi menos que 5 minutos. Para fazer melhor, vamos fazer melhor. Franco, reinicia seu discurso. Todo? Beleza. A gente segue no aqui. Beleza. Tá, Se você quiser, você pode começar. Muito boa noite a todos, eu me chamo Vinícius Franco, sou atual diretor comercial da STD UFC, como já foi mencionado aí. É um prazer enorme fazer parte desse debate. Antes de tudo, eu quero não só agradecer à diretoria de debates que organizou esse evento, mas também deixar meus agradecimentos ao Casimiro, à Sofia, ao João Lucas, que são pessoas que muito serviram para que tanto eu como uma geração inteira pudéssemos chegar até aqui. E da mesma forma, esses cumprimentos se estendem àqueles que fazem parte da nossa mesa, o Célio, o Aveio, o próprio Roncalho também. O que eu venho mostrar aqui nesse debate é basicamente que o nosso status quo, ou seja, o nosso contexto atual, ele na verdade já é um contexto onde a gente tem esse pacifismo, esses líderes pacifistas sendo mais celebrados do que esses líderes radicais. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o contexto da Índia, você tem de um lado o Gandhi, que todo mundo conhece. Se você pegar no contexto dos Estados Unidos, na luta do movimento das pessoas que buscavam acabar com a segregação racial, você tem o Martin Luther King sempre sendo muito mais celebrado, e de outro lado, essas pessoas que você coloca de outro lado, às vezes as pessoas não sabem nem pronunciar o nome, ou praticamente nunca ouviram falar. Então, essa perspectiva que ela tenta mostrar pra gente, de que haveria uma banalização da violência, ou coisas nesse sentido, que só ocorreriam no nosso mundo, ou seja, no mundo do governo, onde a gente teria essa celebração maior, elas não se provam verdade, porque nem ela mostra qual é o nexo causal disso, qual é a relação da banalização da violência de uma forma geral com os movimentos específicos, e a gente está falando de um contexto de revolução, a gente não está falando aqui de simples protesto, a gente está falando de transformações abruptas de toda a estrutura da sociedade, mas, além disso, mesmo no contexto atual, a gente acaba vendo essa banalização da violência, mesmo no contexto dela. Então, acaba tendo um salto lógico aí. Além disso, ela fala uma ideia de dano e que a violência acabaria gerando esse certo dano. E, na verdade, isso não responde bem o que já foi levantado pelo meu colega, nosso querido Tijolinho. Ele já mostra que, na verdade, essa violência, ela parte do opressor. Seja no contexto do capitalismo, seja no contexto do escravismo, seja no contexto do feudalismo, de uma forma geral, sempre que uma classe busca reivindicar direitos, conquistar direitos, existe um interesse da parte opressora de se manter por dentro dos seus privilégios, se manter com seus privilégios. Então, essa violência, ela já necessariamente vai partir desses grupos opressores, seja com movimentos pacifistas, seja com movimentos radicais. E o que a gente tem que entender nesse debate é que um lado não está defendendo que só devem existir um tipo de movimentos, e o outro lado defendendo outro tipo de movimentos. O que a gente está debatendo aqui é em qual mundo a gente prefere viver. E a razão principal para que a gente ache que esses líderes sejam celebrados, ela já foi muito mostrada pelo Estevão, que é uma lógica de justiça, ou seja, eles estão dispostos a garantir a autodefesa, garantir que as pessoas possam usar de todos os meios que estiverem ao dispor delas para proteger a sua própria defesa. E para isso não ficar num contexto abstrato, a gente tem que observar o próprio contexto dos Estados Unidos, onde aquelas pessoas eram sistematicamente perseguidas, tinham seus direitos mais básicos tolhidos e a sua dignidade humana era cerceada. Então, esse contexto de radicalismo, muitas vezes, é o mínimo necessário para que você possa garantir a sua própria sobrevivência. Agora, claro, a gente até concede que mesmo esse líder pode não necessariamente garantir a sobrevivência deles. Mas eu vou mostrar para vocês como mesmo as pesquisas e mesmo a ciência política que indica que faz mais sentido e que é mais fácil conquistar mudanças por uma via pacifista, ainda assim ela indica como você celebrar mais esses líderes gera um contexto para a sociedade que tanto facilita as mudanças com uma via radical, e essas vias radicais muitas vezes são necessárias, porque são a única forma de se proteger, e muitos desses grandes líderes pacifistas poderiam, inclusive, ter sobrevivido se eles tivessem, por exemplo, adotado essa radicalidade, mas mesmo que eles não tivessem adotado essa radicalidade, a gente teria criado todo um contexto onde aqueles grupos mais fortes estariam, ou seja, os grupos opressores, seriam mais facilmente forçados a ceder dos seus privilégios. Um próprio exemplo clássico disso que a gente tem é a própria Revolução Francesa, que norteou para que a gente tivesse os avanços do feudalismo para o capitalismo, e foi a partir de uma lógica de radicalidade, ou seja, se não fosse por aquela perspectiva de radicalidade, muito provavelmente a gente não teria conseguido alcançar essas mudanças, porque nem sempre o opressor está disposto a ceder. Mas como eu havia adiantado para vocês,
falando aqui daquela pesquisa que supostamente é da oposição. A pesquisa de Harvard, que foi publicada pela BBC no passado, mostra supostamente que quando você tem um movimento pacifista, você tem 2 vezes mais chance de obter êxito. Aqui não necessariamente está falando de revolução, mas de movimentos de uma forma geral. E isso se deve muito, como a própria pesquisa conclui, a algo que já foi mencionado pela Bea, que é o fato de que muitas vezes as pessoas têm medo de arriscar a própria vida delas, têm medo de adotar essa radicalidade. Então, o que você faz quando você celebra mais esses radicais é você criar um contexto onde essas elites ficam mais pressionadas, tanto porque elas sabem que é mais fácil a população aderir a um movimento radical, ou seja, você tem um líder, você tem alguém que inspira uma geração inteira a buscar, inclusive, se armar para tentar garantir os seus direitos, e isso gera todo um contexto de medo, mas, além disso, você gera um contexto também onde os próprios movimentos pacifistas, no nosso lado, eles têm mais êxito. Por quê? Porque as elites, elas têm medo que esse movimento engaje para um contexto radical, e, por conta disso, já que no nosso mundo o movimento radical ele tem mais força mais facilmente, exatamente porque a gente celebra e inspira as gerações a partir dele, a gente acaba gerando um contexto onde ambos os tipos de revoluções ocorrem mais facilmente. Então, em suma, a gente prefere viver nesse mundo onde esses líderes mais radicais são celebrados, porque além deles garantirem uma defesa maior da população de uma forma geral, a gente também cria um contexto mais vantajoso para que essas opressões sistemáticas que o Estevão falou, elas possam ocorrer. E além disso, existe todo um contexto também de que você facilita muito, mas antes disso, Sofia, ponto. Franco, você consegue me ouvir? Sim, sim. O Estevão falou no discurso dele que os pacifistas, eles não têm nenhuma segurança eles não têm nenhuma garantia da sua própria segurança. Martin Luther King, por exemplo, foi assassinado. Já você, no seu discurso, fala que os radicais violentos, eles devem ser celebrados porque eles estão dispostos a utilizar de todos os métodos, inclusive colocando sua vida em risco. Não são afirmações contraditórias na sua bancada? Na verdade, não são afirmações contraditórias. O que a gente está mostrando é que esses líderes radicais, eles colocam a vida dele em risco, eles usam todos os meios que forem necessários, inclusive a força, e no contexto do Malcolm X, por exemplo, o que ele faz é incentivar aquelas pessoas que peguem armas se necessário para se proteger. Então, o que esse tipo de líder radical vai defender, por exemplo, que o próprio Martin Luther King fizesse, era que ele pudesse se defender, e não que ele fosse pego desprevenido, que ele fosse pego desarmado e fosse assassinado sem ao menos poder se defender. Em última instância, além da gente criar todo esse contexto mais favorável para todos os tipos de revoluções, a gente gera um contexto também onde todo mundo consegue se proteger mais facilmente e a gente tem razões de justiça e razões de redistribuição, como o Estevão já coloca, que fazem com que a gente ache mais justo que essas pessoas sejam celebradas, porque o próprio ideal delas, de uma forma geral, é mais legítimo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passamos, então, à adjunta da oposição. Quando a senhora estiver pronta, pode iniciar o seu discurso. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Deem só um joinha ou um sim no chat, por favor. Ok? Eu vou colocar aqui o tempo e vou começar. Eu peço, por favor, que vocês façam um ponto de informação pelo chat, porque assim fica mais fácil de eu ver, porque eu não estou vendo todos vocês. Vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Janaína Sena. Eu sou membro aspirante da Sociedade de Debate da Universidade Federal do Ceará e é uma honra imensa estar participando desse debate de gerações e eu espero que a nossa próxima década seja tão brilhante quanto foi a última. Para começar o meu discurso, eu quero falar uma frase que foi dita justamente por Gandhi. Olho por olho e o mundo acabará cego. Isso significa que quanto mais a gente tenta legitimar a violência, quanto mais a gente tenta perpetuar a violência, a gente tem muito mais chance, por exemplo, de não ter avanços sociais. Mas antes de começar os meus pontos construtivos, algumas citações ao caso do primeiro governo. O primeiro governo fala que as concessões, elas não causam mudanças estruturais no nosso mundo em que nós trabalhamos com o pacifismo. Mas, na verdade, há como ter mudanças estruturais, justamente com o nosso diálogo, e aí vou provar justamente porque a pesquisa que o Franco falou sobre Harvard, ela está justamente correta nos meus pontos construtivos. O que acontece, por exemplo, quando o Estevão fala do evento do Black Lives Matter, justamente esse exemplo muito atual, é que o que aconteceu foi que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se colocou contra essas pessoas, justamente chamando esses negros, enfim, que estavam se manifestando de terroristas. A gente não pode esquecer que o mundo que a gente vive hoje é um mundo conservador.
nós temos Trump, Bolsonaro, nós temos o Boris Johnson, enfim, a gente vive hoje um mundo conservador muito forte. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês acham que é mais provável? A partir do momento que a gente tem, por exemplo, um movimento social que se organiza de forma muito mais radical, e ainda que seja só 3,5% da população que esteja utilizando para isso. O que é mais provável? Uma repressão muito maior dessas elites, que são muitas vezes elites conservadoras e não querem ceder os seus direitos, ou uma concessão. É muito mais provável que a gente tenha uma repressão muito maior. E sobre esse ponto que o Estevão falou, sobre paridade de forças, na verdade, isso dificilmente vai ocorrer em qualquer um dos dois mundos. Mas no mundo do governo, em que existe um tipo de violência e que existe um discurso muito mais combativo, é muito mais provável, por exemplo, que esse medo que o Franco falou, que as elites elas possam vir a ter, que seria um medo que faria com que elas recuassem ou que elas tivessem algum tipo de concessão, é muito mais provável que justamente esse medo faça com que a repressão aumente. Ou seja, nós já vivemos em um mundo hoje que nós temos o conservadorismo e a gente vê isso não só no mundo, mas no mundo inteiro. Nós vemos isso, por exemplo, na Grã-Bretanha, nós vemos isso nos Estados Unidos, os protestos neofascistas na União. Nós temos uma onda conservadora. Essas pessoas, essas elites, elas cada vez menos querem ceder direitos para minorias. Então, a gente vai mostrar justamente porque é muito mais provável que o mundo que a gente celebra grandes nomes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, quando a gente favorece o diálogo, a gente tem muito mais chance de conseguir realmente mudanças. O primeiro ponto é que a violência e o radicalismo eles não são palatáveis. E aí, como o Franco falou, que basta, por exemplo, que 3,1% da população se mobilize, é muito mais provável, por exemplo, que esses 3,5% da população eliminem do risco. Um exemplo, por exemplo, quando a gente viu as manifestações nos Estados Unidos do Black Lives Matter, com muitas pessoas, por exemplo, inclusive pessoas brancas que aderiram ao movimento e que utilizaram frases como não consigo respirar, isso mostra como uma manifestação pacífica, ela consegue ser impactante. E o que aconteceu, por exemplo, é que muitas pessoas se desengajaram desse movimento porque passaram a ver com os maus olhos esses protestos, por exemplo, que entravam em lojas de outras, enfim, de marcas muito grandes e acabavam quebrando monumentos ou fazendo um tipo de destruição. Então, o que acontece é que é muito mais fácil que existe esse desengajamento, porque a violência ela não é palatável. O homem médio, por exemplo, quando ele vai pensar se ele deve ir ou não a uma manifestação, ele também pensa na própria segurança. Em um contexto em que nós temos, por exemplo, a própria violência policial, e a partir do momento que as manifestações elas também passam a ser de uma forma, e esse tipo de revolução passa de uma forma muito mais violenta, é muito mais provável que a gente tenha um desengajamento. Mas mais do que isso, quando a gente também está falando de viver num mundo em que o legado social que nós temos são de líderes revolucionários que se utilizaram dessa violência e desse discurso que prega mais a violência, o que a gente pode ver é que há uma possibilidade muito maior de estigmatização. A gente tem que pensar, por exemplo, que negros, quando a gente vai pensar no filme que fundou basicamente a nação dos Estados Unidos, que o nome é Nascimento de Nação, que foi lançado em 1915, ele já estava um negro como figura violenta, como uma figura como se o negro já nascesse violento. E aí, por exemplo, o que a gente vê no mundo de hoje é que também, por exemplo, pessoas humanas já são ligadas ao terrorismo. O que acontece fazendo uma análise psicológica, é que as pessoas passam a ter uma predisposição perceptível. O que é isso? Eles passam a associar um determinado grupo social a um grupo violento. E isso favorece muito mais, por exemplo, a estigmatização dessas pessoas, uma estigmatização das minorias. Muitas vezes, por exemplo, quando mulheres elas estão reivindicando e que elas estão fazendo uma manifestação, que elas utilizam esses meios mais radicais, elas não são vistas, por exemplo, como feministas que estão querendo mudanças. Elas são vistas como mulheres radicais e que aquela mudança não vai chegar a lugar nenhum. O que a gente vê, por exemplo, é que existe muito possibilidade desses grupos serem estigmatizados. E quando esses grupos eles são estigmatizados, a gente legitima o pensamento, por exemplo, de que o negro está fadado a viver sob uma lógica de violência, de que o negro nasceu para ser violento, como é algo que já existe, por exemplo, no próprio pensamento e da própria mentalidade coletiva das pessoas. Então, a gente tem um mecanismo que faz com que isso seja reforçado. No mundo do governo, cada vez mais as pessoas são vistas como violentas, e ainda que a gente entenda que o ponto de a gente precisa de uma luta mais combativa, a gente entende que seja legítimo. Mas o ponto é que não é eficiente para termos de ganhos sociais, até mesmo para questões de ganho político. Porque, por exemplo, quando a gente tem parcela da população que ela tem esse discurso mais combativo, é muito mais fácil, por exemplo, que essa onda conservadora, que esses políticos conservadores e que todas as pessoas que têm esse pensamento muito mais conservador, eles não olhem para essas pessoas como pessoas
pessoas que merecem ganhar direitos e de pessoas que foram oprimidas, mas tendem a vê-los cada vez mais como pessoas que realmente são violentas e como pessoas que não sabem se utilizar do diálogo, ou seja, você reforça uma narrativa muito maior que acaba estigmatizando essas pessoas. Mas, para concluir, quando a gente tem um discurso público mais pacifista, quando a gente tem um diálogo, a gente também tem uma melhor forma de alcançar, por exemplo, mudanças políticas. Quando a gente está falando de Gandhi, quando a gente está falando de Martin Luther King, as pessoas lembram muito da frase, eu tenho um sonho. E justamente esse discurso que é mais pacífico, que é mais palatável, esse discurso que muitas vezes é feito às massas, faz com que as pessoas consigam se conscientizar de uma forma muito maior. Então, vamos perceber em que mundo a gente, por exemplo, teria mais chance de ver negros, de ver pessoas que são sistematicamente oprimidas ascendendo à política. É no mundo em que justamente essas pessoas utilizam um diálogo um discurso mais pacífico, as pessoas tendem a, por exemplo, olhar mais para esse viés de diálogo, justamente por não ser só palatável à população, como também faz com que o próprio discurso ele seja mais aceitável. A gente não gera estigmatização e a gente tem muito mais chance, diante dessa onda conservadora que a gente vê acontecendo no mundo todo, a gente tem muito mais chance de ter ganhos políticos e a gente tem muito mais chance de acabar com toda essa estrutura de opressão. Por isso eu tenho muito orgulho em meu povo. Obrigado, Janaína. Passamos então à segunda metade deste debate, reconhecendo a extensão da defesa. Quando estiver pronto, pode iniciar o seu discurso. Todos me ouvem bem? Dá um joinha aí na câmera, por favor. Tá. Pontos no chat aqui da reunião, tá? Por favor. Vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai descobrir o resultado desse debate, quem ganhou? Primeiro, a gente tem que saber para que a gente está debatendo aqui, para que serve esse debate. Para a gente descobrir qual tipo de líder a gente prefere celebrar e qual o impacto que isso tem, primeiro a gente precisa analisar para que servem esses líderes revolucionários e qual é o impacto que a celebração de um ou de outro tem sobre os principais stakeholders do debate, tanto o grupo minoritário quanto a sociedade e a própria cultura que vai ser fomentada após esse processo. E depois dessa análise, a gente tem que decidir, com base em argumentos, em que mundo, em qual dos dois mundos, no mundo do governo ou da oposição, nós conseguimos, por meio dessa valorização de um determinado tipo de líder, consolidar melhor as mudanças sociais obtidas nesse processo revolucionário que a gente já passou e garantir uma evolução social mais estável, que não regrida. Ou seja, aqui a gente não está falando do durante, pessoal. A gente está falando do depois, da consolidação desses ganhos que a gente já obteve, desses direitos que a gente já conseguiu pelo processo revolucionário. E em qual dos cenários nós vamos conseguir uma mudança mais duradoura, uma sociedade que efetivamente não regrida. E vamos lá, qual é o posicionamento do segundo governo especificamente? Primeiro esclarecimento é que o Malcolm X e os líderes relacionados ao Malcolm X pela moção, eles não representam o lado necessariamente mais violento da luta, que é a carga que o debate adquiriu um pouco nas primeiras casas. Na verdade, pessoal, é apenas o lado mais realista. Ele carrega o sangue, o suor e as lágrimas de tudo que foi passado naquela época. E como figura idolatrada, esse tipo de líder, per si, ele já tem a chance de repassar para fins históricos muito mais sobre a realidade dos fatos, porque ele não é encarado como uma figura meramente ideológica. Quando você olha para Martin Luther King, por exemplo, você tem aquele senso de liberdade emanando. Ele é visto sempre como aquela ideia do discurso I have a dream, uma coisa muito idealista e muito abstrata, muito mais idealista do que construtiva. E depois de um tempo, até acaba deixando a impressão geral de que havia um problema. Enfim, as pessoas lembram de problemas dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Mas o discurso do Martin Luther King não carrega tanto os detalhes daquela luta. E quais eram as violações de direitos que ocasionaram as revoluções e os processos que efetivamente conseguiram o direito desses negros dos Estados Unidos. Então, não existe uma dimensão exata da extensão do problema dos danos gerados pelo grupo afetado se a gente olhar só para o lado do Martin Luther King. O grande lance da postura radical, pessoal, é que ela estende os problemas que ocorrem com o grupo para uma parcela maior da sociedade. Isso faz com que essa parcela maior queira parar aquilo com mais urgência, não só durante o processo revolucionário, mas ao longo de sua consolidação, que em alguns casos precisa ocorrer todos os dias. Vamos tratar dessa consolidação. Pessoal, é importante
caracterizar o processo revolucionário do Malcolm X não apenas como violento, como eu disse, mas estabelecer que a diferença clara entre o Luther King e o Malcolm X na execução do processo é que mais do que estancar a sangria, ou seja, mais do que parar as violações, o Malcolm X ele efetivamente queria uma reparação, uma contrapartida. Ou seja, ele não queria apenas ter os direitos, mas ele queria mais do que apenas a interrupção dos danos, digamos assim, é melhor essa palavra. E ele, por isso, ele acaba carregando essa parte mais feia da nossa história, né, dos ódios, das dores, da exclusão que essas pessoas passavam, porque ele utilizava disso para fazer com que os negros conseguissem mais do que ele tivesse antes. E aqui eu preciso mostrar para vocês como é que para os grupos minoritários a reparação histórica é mais eficiente do que a simples interrupção do dano para a própria preservação de uma sociedade mais estável no longo prazo. Pessoal, primeiro, essa reparação histórica, uma vez que ela é incentivada pela celebração dos líderes como Malcolm X, que a buscavam efetivamente, ela desfaz mecanismos estruturais que perpetuam de forma velada o dano decorrente daquela época. Porque, por exemplo, se você olhar mais uma vez o caso dos direitos civis, embora os negros eles tenham conquistado seus direitos, você tem outras formas de opressão velada, e aqui o primeiro governo até tentou falar, mas existe uma opressão estrutural, etc., mas não entrou nos detalhes como isso ocorre. Eu vou mostrar para vocês como isso, no próprio caso dos direitos civis americanos, ocorreu de forma muito forte, e que sem você buscar uma reparação, você não consegue evitar efetivamente. Embora os negros eles tenham conquistado seus direitos civis, a política habitacional e de crédito que veio depois dessa conquista, ela gerou uma própria segregação geográfica nas cidades, o que fez com que os ambientes eles não fossem naturalmente compartilhados, como era a ideia inicial da política pública. Os negros eles até conseguiam financiamento para moradia depois disso, mas com condições plausíveis, financeiramente falando, apenas em determinados bairros, o que fez naturalmente com que os negros eles fossem segregados a esses bairros e ocorresse essa periferização. Prova disso é que nos Estados Unidos você observa essa segregação racial no quesito de moradia muito forte. Ou seja, visando que buscam a separação, ou seja, não só que lutam pelo fim da opressão, mas que lutam cotidianamente para que esses negros ocupem mais espaço na sociedade, que eles de fato compartilhem os mesmos espaços e tenham as mesmas oportunidades, às vezes até mais, para compensar todo o período de opressão que eles sofreram, faz com que no dia a dia nós mesmos nos tornemos fiscalizadores dessas políticas e observemos se o que a gente está fazendo é suficiente ou não para garantir a essas pessoas o direito que elas merecem. Além disso, você valorizar o líder como Malcolm X em detrimento de um líder como Martin Luther King, você fortalece os movimentos culturais daqueles grupos oprimidos, que tendem a se identificar muito mais com os líderes do primeiro grupo da moção, que é o Malcolm X, e, além disso, você vai melhorar a relação dos grupos não oprimidos com o processo revolucionário. Vamos lá. Primeiro, pessoal, não é por acaso que os movimentos de identificação cultural e social negra dos Estados Unidos, eles decorreram do estilo Malcolm X de si. Como os Panteras Negras, por exemplo, que não são só violência, né? Eles transcenderam para o símbolo político, cultural, além dos atos. O próprio Jesse Owens, que começou essa utilização do símbolo do Pantera Negra por um caráter muito mais cultural do que efetivamente estar lá no protesto fisicamente, então já dissocia essa questão da exposição física com o uso do ideal. E até isso ocorre até pela carga política e ideológica que esses líderes eles colocavam no processo revolucionário, que, enfim, naturalmente trazia um processo mais coletivista e identitário de classe, e por isso cria um movimento cultural mais fortalecido, mas também pelo próprio estilo skin the game. Como as primeiras bancadas falaram, esse pessoal é que botava a cara mesmo, se expunha, e a própria exposição deles fazia com que as pessoas confiassem mais. Olha, essa pessoa está disposta a lutar por essa causa, até morrer por ela, então eu consigo me identificar com essa pessoa muito mais. Quando você elege esses líderes mais palatáveis como símbolo da mudança, ao celebrar os radicais, você, tipo assim, se você celebrar os radicais em vez desses líderes mais palatáveis, você tira primeiro a carga meramente idealista que eu falei na parte do discurso, com uma pauta central, permitindo que não exista um senso de identificação genérica. Então não é só eu falar, have a dream, eu como um grupo não oprimido, eu posso simplesmente me apropriar daquela pauta, eu crio um vácuo por defender algo absolutamente abstrato e em vez disso, eu substituo por algo, um movimento cultural efetivamente consolidado, forte, que tem a identificação e aprovação dessas próprias pessoas oprimidas. E eu tiro um pouco essa apropriação da luta do mainstream e passo a valorizar efetivamente o que esses grupos eles mais se importam. E tudo isso, pessoal, atinge os objetivos de garantir uma transição mais justa, mas principalmente mais sólida, que seja reforçada a cada dia. A estratégia incisiva ela é efetivamente melhor no longo prazo. E aqui a gente não vai ser covarde igual o primeiro governo de falar que só é boa porque gera impactos secundários para a estratégia da oposição. Não, é boa por si só, independente dos ganhos marginais gerados por outra parte. E é por isso que deve ser celebrada como tal. Orgulho de propor, orgulho de Malcolm X. Obrigado. Obrigado, deputado. Passamos, então, à extinção da oposição. Quando estiver pronto, pode iniciar o seu discurso.
Beleza, boa noite a todos, mas antes de iniciar, só para testar, todo mundo me escutando direitinho? Podem fazer o legal aí, por favor? Beleza. Seguinte, se quiserem fazer ponto de informação, levantem a mão na câmera, certo? Eu não vou ler o que está sendo dito no chat, já fechei aqui, então perguntem por aqui mesmo, melhor. Tenho que confessar que ao longo dos últimos anos, decepcionei-me seriamente com os brancos moderados. Quase cheguei à lamentável conclusão de que a maior pedra no caminho dos negros, em seu avanço, não são os membros da Ku Klux Klan, mas os brancos moderados mais zelosos da ordem do que da justiça. Nesse momento, vocês que estão assistindo esse debate em casa podem pensar que essa frase, que é muito radical, muito revolucionária, pode ter sido proferida por Malcolm X ou outro exemplo radical apresentado pela defesa. Mas não foi. Ela foi professada por Martin Luther King, um grande pacifista, enquanto estava preso, e eu comecei com ela porque ela sintetiza o pilar que vai ser apresentado pela segunda oposição. Pacifistas e radicais, como eles chamaram, são igualmente radicais na ideologia. O que muda são os meios utilizados, e no caso, os meios utilizados pelos pacifistas são muito mais eficientes por si só, e por isso eles devem ser celebrados. Não só são eficientes durante os atos de transformação ou revolução, como o João Lucas falou, mas depois também, e principalmente depois. Então, em primeiro lugar, o Estevão mencionou que pacifista não seria revolucionário, seria reformador de forma alguma. Nessa frase do Martin Luther King, ele deixa claro que o que ele mais abomina e o que mais pode prejudicar o movimento são exatamente pessoas que só querem reformas e não estão totalmente comprometidas com as ideias do movimento ou com as convicções do movimento. Pessoas mornas envenenam o movimento. E ele era totalmente contrário a isso. Em segundo lugar, você tentar pintar o pacifista como um banana, como uma pessoa que não vai fazer nada, que não vai incomodar, que não vai instigar a sociedade de alguma forma, também é uma ideia absurda. Porque, por exemplo, as greves devem ser no ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, movimentos pacíficos, mas mesmo assim eles se reinventam de várias formas, utilizam técnicas que podem incomodar a sociedade e os grupos que estão no poder, exatamente aí atenção para aquelas pautas que eles defendem. Se a pessoa for um pacifista e for um banana e não fizer nada de incômodo, então, com certeza, a ideia dela não vai prevalecer. Mas você pode ser um pacifista, não recorrer à violência contra as pessoas e ainda assim incomodar muita gente. Agora, a questão toda que gerou esse debate aqui é o seguinte: o que é mais eficiente? Obviamente, a gente vai querer celebrar aqueles grupos, aquelas pessoas que, no final das contas, podem ser um referencial e que fazem com que as suas ideias prevaleçam não só em curto prazo, mas em longo prazo. E o problema desse debate é que a bancada da defesa, ela é míope. Ela vê o que está na cara dela, em curto prazo, e não olha para o médio prazo ou para o longo prazo. E é nesse ponto que eu vou conseguir demonstrar para vocês por que é mais eficiente o meio pacifista. Em primeiro lugar, a violência, ela naturalmente ela vai causar muito mais aversão do que sofrer a violência. Alguém mencionou aí de que o Martin Luther King poderia ser defendido ou algo do tipo, mas ninguém conversou com o Martin Luther King para saber se ele estava disposto a morrer pelos seus ideais. Muito provavelmente ele estava, porque ele sabia que se ele sofresse uma violência absurda, a esse ponto, as ideias dele iam ganhar muito mais força do que simplesmente se ele utilizasse a violência para se defender e impor suas ideias. Então, todas as vezes em que a gente acaba utilizando a violência, ainda que seja um grupo pequeno dentro de um grupo maior, muitas vezes a sociedade se volta contra esse grupo que utilizou a violência. Isso aconteceu aqui no Ceará, inclusive, na greve da construção civil em 2013, quando, na greve, no caso, a mídia, a sociedade estava apoiando o movimento, e aí, porque um grupo de 10 pessoas invadiu a TV Verdes Mares e machucou um pouco uma das jornalistas de lá, todo o movimento foi escrachado na mídia, a sociedade se revoltou, a Justiça do Trabalho disse que a greve era ilegal por causa de 10 pessoas. Imagine só um movimento começar do início, o movimento todo, já sendo totalmente violento. Se um grupo pequeno pode fazer isso para envenenar o movimento de uma forma geral, veja só o que pode acontecer, o próprio movimento integralmente ser violento. Em segundo lugar, aqui nesse debate se mencionou muito de mudanças estruturais. E falaram que as mudanças estruturais elas podem ser alcançadas pelos métodos mais radicais, mais violentos, e que assim vai ser mais eficiente. Muito pelo contrário. Vejam só, mudança estrutural ela só acontece com mudança de consciências, de visão de mundo e de valores da sociedade. Nunca uma mudança estrutural vai ser eficiente e perpétua se ela for imposta pela força no lugar do diálogo. O melhor exemplo disso é exatamente, que algumas pessoas já mencionaram nesse debate, o caso da desegregação
racial nos Estados Unidos. Se você olhar a decisão do Brown versus Board of Education, em 1954, a Suprema Corte diz o seguinte: na forma mais rápida possível, a dessegregação das escolas tem que acontecer. Mas se vocês forem analisar, a dessegregação de fato só começou a acontecer 10 anos depois, mesmo que a ordem fosse imediata. Por que isso aconteceu? Porque foram os movimentos de liberdade civil nos anos 60, nos anos 70, que gerou, de fato, uma mudança dentro da sociedade em relação aos valores, em relação às concepções. Isso é muito bem exemplificado no livro The Hollow Hope, ele mostra muito bem como isso aconteceu. Foram as mudanças sociais que aconteceram pelo diálogo, pelo debate e por movimentos pacíficos, inclusive, que geraram essas mudanças de valores, de consciência, que levaram à dessegregação. Então, não é a imposição de cima para baixo que gera mudanças estruturais. Isso aí, na verdade, é só uma miragem. Por trás tem uma estrutura frágil que vai desmoronar quando a violência cessar. Franco, pode perguntar. Obrigado, Casimiro. Você está falando como se, basicamente, essas revoluções mais radicais elas não fossem ter estabilidade. Mas se você pegar o próprio contexto de um pós-revolução francesa, de um pós-revolução russa, você consegue estabelecer, sim, e você consegue ter os direitos garantidos. Maravilha, muito obrigado, Franco. Você introduziu meu último argumento. Foi tão estável a Revolução Francesa, e você vai me chegar no meu último ponto agora para encerrar. Vamos ver o seguinte: todas as vezes que uma ideia, ainda que seja uma boa ideia, como é o caso da Revolução Francesa, prevalece pela força, o caos tende a imperar logo depois em que a ideia prevalece. Vamos pegar o seu exemplo, a Revolução Francesa, uma revolução maravilhosa, ótimas ideias, tudo muito bonito na teoria. Na prática, quando a violência prevaleceu, o rei foi decapitado, o que é que aconteceu? Sucessivos golpes de Estado dentro do mesmo movimento revolucionário, exatamente porque qualquer pessoa que tinha convicção das suas ideias e queria que ela prevalecesse dentro do próprio movimento, recorria à força. Então, Robespierre, por exemplo, guilhotinou todo mundo, depois foi guilhotinado, depois quem guilhotinou ele foi guilhotinado também, e o resultado que você acabou de mencionar da Revolução Francesa, qual foi? Napoleão Bonaparte, o arauto da Revolução Francesa, virando monarca, que foi exatamente o que a Revolução Francesa queria destruir no início, e tomando o poder pela força, porque ele tinha a convicção de que estava sendo o arauto da Revolução. O grande problema, quando a gente apela para a revolta e não para o diálogo, é porque o que valida o meio é a sua convicção de que você está certo. E mudanças estruturais não vêm de convicção interna. Você precisa mostrar para as pessoas de que você está certo. Não é por medo, não é por força, não é por imposição, é por debate. E é exatamente por isso que há 10 anos esse grupo aqui foi criado e a gente está celebrando ele aqui hoje. E não degradando com espadas ou foices ou qualquer outra coisa do tipo. Então, exatamente por acreditar na sociedade de debates, eu defendo, e Sophie também, de que são os movimentos pacíficos e que buscam o diálogo e o debate que devem ser celebrados. Obrigado. Obrigado, Casimiro. Passamos, então, aos WIPs, né, ao encerramento desse debate. Chamo, então, o WIP da defesa. Quando estiver pronto, pode iniciar o seu discurso. Perfeito, pessoal. Confirme aí com se está todo mundo me ouvindo, dê um joinha, por gentileza, tá tudo ok? Maravilha, então. Vamos começar aqui. Começando, muito boa noite a todos. É um prazer inenarrável estar debatendo aqui com todas essas pessoas, com a dupla que entregou a minha carta na Sociedade de Debate, Casimiro e Sophie, com os colegas que me treinou, com os colegas que hoje treinam comigo, com os colegas que eu estou treinando hoje. Então, esse debate de gerações é, além de grande tesão, uma maravilha de estar aqui debatendo com todos vocês, vendo a história da STD acontecer. Mas vamos lá entender por que o segundo governo leva esse debate nesse meu discurso de WIP. O primeiro governo tem vários pontos que são muito interessantes, que ele fala de vários pontos que de alguma forma tocam, mas eles apenas rasgam, apenas riscam ali o perfil do debate. Eles começam falando sobre que os métodos pacifistas conseguem algumas mudanças, mas que não geram mudanças estruturais necessárias, mudanças sistêmicas, mas eles não se adequam, eles não tentam mostrar como, de fato, o cenário do primeiro governo conseguiria fazer essas mudanças sistêmicas, como esse cenário radical conseguiria, de fato, provando, assim, que a mudança deles aconteceria melhor no cenário do governo. Infelizmente, eles passam isso, mas eles tocam um ponto interessante. Depois, eles falam que existe uma suposta ideia de justiça por engajar e incentivar que as elites utilizem esse meio. Eles tentam construir um princípio lógico sobre é justo você ter uma postura radical, mas não falam exatamente o que seria essa justiça, eles não engajam por que essa justiça é tão impactante, e além disso eles não mostram por que esse princípio é tão relevante dentro desse debate. E por que eles falam sobre o medo das elites de continuarem oprimindo porque você vai ter uma postura radical. Mas eles não constroem como o João faz,
sobre a ideia da formação de uma consciência de longo prazo, que consegue agregar os movimentos e aí sim geram os resultados que o primeiro governo pincela aqui. Ou seja, o primeiro governo fala causa e consequências, mas não mostra como as coisas acontecem, diferentemente do segundo governo. Sobre o que é que o segundo governo fala nesse debate, objetivamente. O segundo governo, ele pergunta aqui o que é que de fato é um líder, o que é que um líder tem que fazer. E, acima de tudo, o líder ele precisa mostrar a realidade. O radicalismo, acima de tudo, é a demonstração da realidade crua, é a problemática na sua versão mais fidedigna. Quando a gente celebra a postura radical, é celebrar a coragem de grandes líderes de mostrarem isso. O que é interessante que as oposições, elas falam que não, eles se utilizaram da violência, eles são violentos, como se fosse uma iniciativa apenas deles, como se não fosse algo comum na sociedade a violência e fosse algo fora da curva eles serem violentos. Sendo que a gente está trabalhando num contexto em que essa violência já existe, mas muitas vezes é contra esses povos que, em determinado momento, no seu momento mais extremo, no seu momento em que não era mais possível ter uma sociedade sustentável, no momento que não era mais possível aguentar tanta violência contra eles, resolveram retribuir da mesma moeda. Resolveram se utilizar desse meio também. Então não é simplesmente uma violência pela violência, mas uma violência de resposta. Uma violência que é fidedigna ao ponto de mostrar para a sociedade como um todo que a situação está insustentável. E é muito interessante esse ponto, porque o João ele constrói isso de uma maneira muito interessante, como a visão pacifista que a oposição tenta construir aqui, ela cria talvez uma mentalidade ideológica, digamos, mais superficial, mais ideia mais... O Casimiro ele fala assim que o grande problema são os brancos bananas, são os cidadãos bananas, mas é o próprio discurso do Martin Luther King e essa postura que com o tempo ela vira meramente ideológica e criam esses grandes bananas. O banana branco que fala, de verdade, nós temos um sonho, sentado na sua cadeira de balanço sem fazer absolutamente nada. É a postura violenta, é a postura radical, a postura que mostra a realidade e consegue transferir a problemática que antes pertencia somente a uma classe oprimida para o restante da sociedade, para que ela consiga transmitir essas problemáticas para o restante dessa sociedade, essa sociedade se engaja como um todo e querer reparar aquilo de uma forma mais urgente. E até a oposição construiu que não, mas vai gerar um backlash. Primeiro a oposição fala isso, um backlash mais geral sobre esses grupos desfavorecidos. A gente tem que entender que em qualquer cenário, esses grupos desfavorecidos sofrem e muito. É muito melhor aceitar agora a carga de sofrimento que vai vir por causa desse suposto backlash, com a promessa de uma mudança de longo prazo, uma mudança de mentalidade que de fato vai acontecer, que a segunda oposição supostamente diz que não vai acontecer. Mas assim, como é que essa mudança de fato acontece? Respondendo o segundo ponto do Casimiro e alguns pontos da primeira oposição. Essa mudança de mentalidade, como o João traz aqui, ela se agrega a essa visão radical, ela se agrega aos movimentos. Os Panteras Negras são exemplos, mas a gente tem exemplos muito mais comuns. O que é a visão radical? A visão radical é, eu vou sofrer, mas eu não vou sofrer calado. Eu não vou sofrer sem reagir. Essa ideia, ela lá naquele momento radical, ela incentiva uma postura violenta. Mas sabe o que é que ela incentiva depois? Exatamente esse ideal de reação. Por quê? Porque hoje você tem um conjunto de... Vamos sair um pouquinho dessa ideia só de Martin Luther King, vamos pegar um pouco mais. Você tem hoje, por exemplo, uma mulher que ela denuncia muito mais os abusos esse homem contra ela. Por quê? Porque lá atrás você teve mulheres de visão muito mais radical que pregaram a ideia de que nós não podemos sofrer sem falar, nós não podemos sofrer sem reagir. E essa ideia que se conseguiu se agregar de uma maneira tão forte a essa comunidade, conseguiu se agregar de uma maneira tão firme a essa comunidade, e que lá atrás gerou um movimento violento, hoje essa mesma ideia, que só sobrevive por causa dessa postura radical, ela incentiva essas pessoas a denunciarem mais. Hoje em dia, quando você tem um negro que foi incentivado de forma radical pelos Panteras Negras, pelo próprio Malcolm, ele consegue ainda segurar esse ideal, que não é um ideal, eu tenho um sonho, não é ideal, eu não posso ficar calado, eu tenho que fazer alguma coisa, para que ele consiga se engajar e responder hoje, seja com violência, seja com outros meios, mas a questão é que o quê? Esse radicalismo, no momento em que ele acontece, ele consegue mostrar para o povo que está desengajado quão dura é a realidade de resolver esses problemas da forma mais urgente possível, e ele se agrega à mentalidade daqueles que vão encabeçar essa luta com o ideal de que eu não posso sofrer calado. E o como isso repercute na história, tem muitas diversidades, mas a questão é que essa ideia só consegue se firmar, ela só consegue ser pregada de fato quando você tem essa força no início, quando você tem capacidade de fazer com que ela dure diversas gerações, com que ela consiga ser muito mais apaixonante, muito mais engajante. E é muito interessante também aqui que o João ele fala o caráter, o discurso do líder radical, que é uma reparação forte e por isso mais dolorida. É principiologicamente errado a oposição dizer aqui que nós devemos negar e não celebrar essa postura radical, porque o cerne da postura radical é exatamente mostrar o quão ruim está a situação daquele povo. A partir da hora que nós não celebramos a coragem de alguém ir lá e mostrar isso, esfregar isso na cara da sociedade, nós estamos negando de fato o que a realidade, nós estamos indo contra a cultura e o que esse povo sofreu de fato. E aqui até explica um pouco melhor o que essa justiça que o primeiro governo pincela. O
princípio de ser justo. Por que é justo? Porque o fato aconteceu, porque muitas pessoas morreram, porque muitas pessoas estavam sofrendo, e a postura radical é a única capaz de mostrar isso da maneira possível, e não de uma maneira tão mamão, como o próprio Casimiro traz aqui. Entenda, a postura mamão, ela vem de uma narrativa que ela é confortável, ela vem de uma narrativa que as elites, que todo mundo que está no poder pode manter o seu poder e segurar aquela narrativa, porque ela é bonitinha, ela faz um efeito legal, mas ela não gera mudanças de fato. A mudança, ela vem exatamente quando essa narrativa consegue se agregar a quem vai lutar por ela. E aí eu gostaria de terminar meu discurso com a frase do próprio Martin Luther King. Como assim? Eu tenho um sonho também. Eu, Decritera, tenho um sonho. Eu tenho um sonho que as pessoas vão de fato acordar, que elas vão começar a ver a realidade. Eu tenho um sonho que as pessoas vão parar de sonhar e vão começar a fazer os seus sonhos virarem prática. O segundo governo aqui ganha esse debate, porque nós mostramos que a postura mais eficiente é mostrar a realidade como ela é da melhor forma possível, engajando a sociedade e tirando os mamãos dessa sociedade e assim gerando mudanças sociais eficientes. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Daniel, nosso querido Deck. Passamos então ao último discurso desse debate, reconhecendo a wiki da oposição. Quando tiver pronto. Pedro Vitor, antes eu queria testar meu áudio. Tá todo mundo me ouvindo bem? Certo, pontos de informação eu peço para vocês fazerem no chat, ao contrário do meu colega, viu? Estou reconhecida, mesa? Certo. Boa noite. É uma responsabilidade e uma honra encerrar um debate que eu considero tão especial, porque ele traz à tona figuras que foram tão inspiradoras não só pelos seus atos, mas também pelas suas palavras. E, afinal, é esse o nosso papel aqui. E cabe a mim provar derradeiramente por que revolucionários pacíficos merecem ser celebrados em detrimento de revolucionários radicais. Mas, para isso, eu preciso fazer alguns esclarecimentos com argumentos que já foram utilizados pela oposição e com algumas refutações à bancada de governo. A bancada de governo, ela tenta o tempo inteiro emprestar aos pacifistas uma imagem de moderados, ingênuos e ineficazes. E eu vou mostrar no meu IP como esses 3 pontos não são verdadeiros. Primeiro, eles não são moderados. A bancada do governo, já induzida pela moção, sempre utiliza a palavra radical como sinônimo de violento. Mas a etimologia da palavra radical diz que ela vem do latim radix, que significa raiz. Ser radical, então, é ter raízes, ter origens. E, nesse sentido, os revolucionários pacíficos são essencialmente radicais, porque eles eram essencialmente comprometidos com as suas causas. Nesse sentido, Nelson Mandela, que hoje é uma das maiores figuras da paz e é utilizado como um macho da paz dos tempos modernos, ele era mantido na lista dos terroristas dos Estados Unidos até 2008. E Martin Luther King, como o Casimiro comentou, ele foi preso, acusado de ser um agitador externo na prisão de Birmingham, no Alabama, e ele conta que ele ficou chocado por ser acusado de ser um extremista, mas após ele refletir sobre o rótulo, ele ficou feliz de ser considerado extremista. E aqui eu queria fazer uma citação dele. A questão não é se seremos extremistas, mas que tipo de extremistas seremos. Seremos extremistas do ódio ou do amor? Seremos extremistas da preservação da injustiça ou da extensão da justiça? Segundo ponto, os pacifistas não são ingênuos. O pacifismo, diferente do que a bancada do governo tentou fazer parecer, não é superficial. Se a questão, então, não é ideológica, porque eles podem defender os mesmos ideais, é uma questão de abordagem. Enquanto revolucionários violentos, eles podem utilizar métodos que são controversos, o pacifismo, ele prega uma abordagem que seja não violenta. E aqui a gente precisa fazer uma distinção que o Casimiro já fez e o Daniel pareceu não entender. Pacifismo não é passividade. Existe um documento essencial para a gente entender essa distinção. A carta aberta, que já foi mencionada, escrita pelo Martin Luther King da prisão. Lá ele fala que qualquer campanha pacífica passa por 4 passos. O primeiro é a coleta de fatos para determinar se existem injustiças, a segunda é a negociação, a terceira é a autopurificação e a quarta é a ação direta. Veja bem que o pacifismo ele não se limita à negociação, ao contrário, ele diz que dificilmente grupos privilegiados vão voluntariamente ceder os seus privilégios. E a ação direta, na contramão disso, ela busca criar uma tal crise e promover uma tensão que aqueles grupos privilegiados eles não vão ter outra opção que não seja ceder à negociação. Então, por que escolher essa abordagem pacífica em detrimento de uma abordagem que seria violenta? Existem 2 motivos possíveis para isso. O primeiro motivo seria uma questão ética e moral, que foi mais explorada pelos bancados da primeira oposição. Ela encara a não-violência como uma corrente filosófica. Não é uma questão de se proteger, mas é um ato de coragem e sacrifício que preza pela dignidade da pessoa humana. Por exemplo, o revolucionário que foi citado pelos bancados do governo, Bhagat Singh, em um dos seus atos, ele matou um policial britânico simplesmente por engano, porque ele havia confundido ele com seu verdadeiro alvo. Martin Luther King ele já alertava pelo perigo que
Os extremistas baseados na amargura e no ódio, eles estavam abrindo espaço para o crescimento de movimentos nacionalistas e separatistas. E isso está acontecendo atualmente na Índia. O assassino de Mahatma Gandhi, ele tem a sua popularidade crescente pelo crescente popularismo do ultranacionalismo hindu. O segundo motivo pelo qual adotar o pacifismo, e não uma abordagem violenta que foi trazida pelo Casimiro, é uma questão estratégica, de ser mais benéfico. E o pacifismo, na verdade, ele já tem sido praticado há muito tempo. Embora a gente tenha falado de alguns eventos do século XX, ela já foi praticada pelos primeiros cristãos contra leis injustas do Império Romano. Ela, em certa medida, foi responsável por a gente ter a liberdade acadêmica hoje, porque a desobediência civil foi praticada por Sócrates, quando ele criou uma tensão que fez os filósofos largarem os mitos em busca por uma verdade real. Na luta contra o apartheid sul-africano, houve uma rede de ativismo transnacional que promoveu um boicote internacional à África do Sul. Então, existem vários exemplos que mostram a eficiência a curto, médio e longo prazo do pacifismo. Esses casos, eles não são coincidências. Como Casimiro disse, em questão em termos de propaganda, os revolucionários pacíficos, eles são mais aptos para propagar ideais de justiça e fazer as pessoas quererem aderir à sua causa. O Franco, ele chegou a falar no discurso dele sobre a valorização de revolucionários radicais para a criação de um contexto mais favorável a mudanças estruturais. Mas é exatamente o contrário. O João, ele chegou a falar também sobre a identificação maior da massa com os revolucionários ditos radicais, mas também ao contrário, eu explico por quê. Gabriel Tupinambá, que é um pós-doutorando, ele explica que toda ação tem uma finalidade e para isso ela recorre a algum meio. Acontece que se esse meio ele ganhar atenção demais, ele for reiterado demais, esse objeto, que era somente o meio, ele vira por si só um objeto de satisfação. Colocando em termos práticos, significa que a violência, que era inicialmente só um meio, quando ela inevitavelmente é colocada em primeiro plano, ela obscurece as questões que estão no centro das lutas por justiça. Um exemplo muito emblemático disso é a Sata Shakur. Ela foi uma das maiores ativistas, membro do Partido dos Panteras Negras, que militou pelos direitos das pessoas negras contra o segregacionismo norte-americano, mas, em 1977, ela cometeu um assassinato em uma das suas ações e, desde então, ela vive em asilo político em Cuba. Sempre que o nome dela vem à tona pela mídia, a discussão é: merece ou não merece o perdão judicial? E nunca se fala sobre a luta dela em prol dos direitos das pessoas negras, em Estados Unidos, que estava completamente segregacionado. Um exemplo completamente contraposto é Rosa Parks. Rosa Parks era uma mulher negra, idosa, que ela se recusou a ceder o seu lugar em um ônibus em Montgomery a um homem branco. A sua ação fez com que um boicote generalizado e coletivo acontecesse pelo intervalo de 1 ano. Isso fez com que chegasse a decisão da Suprema Corte declarando que aquelas medidas segregacionistas eram inconstitucionais. Isso foi resultado de um movimento pacífico. E uma mulher que teve essa atitude inspirou muitas outras pessoas a tomarem. E aqui chega o argumento final da nossa extensão, da segunda oposição, que quando um pacifista ele serve como meio de propaganda apto a fazer com que as pessoas passem a aderir a essa causa, porque ela mantém o purismo da causa, isso significa que eu consigo ter uma coletividade maior ao entorno dela. Quando eu tenho uma coletividade maior, aí sim eu consigo ter mudanças reais. Angela Davis, ela era uma ativista e ela fazia parte dos Panteras Negras, mas se ela estivesse aqui nesse debate, ela não estaria em nenhum dos dois lados, porque ela dizia que nós não devemos reverenciar nenhum dos heróis de uma forma individual. Ela dizia que era fundamental resistir à representação da história como um trabalho de indivíduos heróicos, de maneira que as pessoas reconheçam hoje o seu poder de luta. Significa que nós podemos falar em Martin Luther King, em Malcolm X, mas o poder de mudança não está em nenhum deles de forma individual. Nós precisamos urgentemente reconhecer o sujeito coletivo da história. Nem o regime acabou, foi destruído pelo trabalho de um líder, de um legislador, de um presidente, mas sim porque essas pessoas comuns adotaram um posicionamento crítico na compreensão que elas tinham da sua relação com a realidade. Eu peço perdão pelo discurso extenso e eu encerro aqui explicando por que revolucionários pacifistas devem ser priorizados em relação a revolucionários radicais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sophie. Muito obrigado a todos pelo excelente debate. Antes da gente encerrar, gostaria de ouvir alguns comentários, né? Como todos vocês sabem, esse é um debate comemorativo, né? Foi um momento que nós pensamos justamente para celebrar a nossa história. Eu gostaria de ouvir aqui alguns breves comentários dos meus colegas na mesa. Começar pelo Arthur. Arthur, você pode conversar com a gente? E, Carlos,
Oi, gente. Mais uma vez, muito obrigado por terem me chamado. Foi maravilhoso rever amigos debatendo tão proeficientemente quanto debatiam há muito tempo atrás. Foi maravilhoso assistir amigos que, inclusive, me derrotaram em debates, debatendo tão bem quanto na época que a gente competiu. Mas o melhor mesmo foi ver como esse movimento cresceu. E como muitas pessoas que participam e já participaram desse movimento perceberam que o movimento de debates ele é muito mais do que quem ganha um debate ou quem perde. Como os meus colegas, o Vitor e o Célio falaram no começo, ele é sobre formar o caráter das pessoas. É sobre construir na gente algum valor. Do mesmo jeito que outras práticas fazem, como artes marciais e tal. É a mesma coisa. E eu fico feliz de ver que esse ideal continua vivo. Que as pessoas que entram no movimento de debates, passam por ele qualquer tempo que seja, 1 ano, 2 anos, muito mais anos, elas saem bem melhor do que elas entraram. Muito obrigado, gente. Obrigado, Arthur. AV? Oi, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Poderia ficar aqui uns 2 minutos me apresentando, né? Só para dar um gatilho na galera aí. Mas, pessoal, parabéns pelo debate. Fiquei muito impressionado com a qualidade dos debatedores, especialmente porque nós estamos falando de diferentes gerações. Então, a gente está falando de diferentes momentos que estão sendo traduzidos por meio de diferentes discursos e, ainda assim, um nível altíssimo em todos eles. Eu sou só um espectador aqui, aprendi muito com todos vocês, diversos temas, inclusive, que foram apresentados dentro desse debate são temas estranhos para mim, não são familiares para mim. Então, me senti estimulado como quando a gente lê um bom livro, e esse bom livro causa em você excelentes reflexões, me senti estimulado a saindo desse debate e aprender mais sobre esse tema. Então, parabéns mais uma vez. Se eu pudesse deixar uma coisa que eu aprendi nesse meu período dentro do movimento de debates, e que, vendo vocês, isso novamente veio à minha cabeça, e que eu até cheguei a mencionar rapidamente na primeira fala minha ao longo dessa noite, é que, assim como o Arthur falou, o movimento de debates ele é muito maior do que um torneio de debates, ele é muito maior do que um modelo de debates, ele é muito maior do que um torneio, tá? Lembrem-se sempre de que, independentemente dos resultados de uma sociedade de debates no torneio, independentemente do modelo que se adota naquele ano ou no outro, isso tudo é passageiro. O mais importante, de fato, é a gente estar promovendo o engajamento das pessoas, um debate de qualidade. O torneio de debates, ele tem essa função, de fato, você engaja estudantes pelo país inteiro a participarem dos debates competitivos, você os treina para que eles estejam numa situação de pressão, debatendo por uma vitória, tentando evitar uma derrota, competindo com amigos, e isso tem sim a sua função também, mas ao mesmo tempo, o torneio de debates ele é só uma parte muito pequena disso tudo. O modelo de debates competitivos, ele é só uma parte muito pequena disso tudo. Então, embora nós estejamos falando de um modelo novo, por exemplo, o João Lucas, em determinado momento, falou de stakeholders, que era uma coisa que não tinha na minha época, muito tempo atrás, viu, gente? Muito tempo atrás. Não tinha essa obrigação de se falar, faz parte, gente. O modelo de hoje, ele é um modelo que a geração de debates de hoje acredita que é o modelo que melhor funciona. E esse modelo ele vai ser alterado, ele vai ser atualizado no futuro, e outros vários virão. Ora, no meu período, enquanto eu participava ativamente do movimento de debates, eu vi diferentes modelos sendo introduzidos, sendo desenvolvidos e sendo superados. E não vai acontecer, e não vai ser diferente com o que está acontecendo hoje. Por isso que eu digo, o debate ele é muito maior do que o torneio de debates, o que a gente está fazendo aqui no projeto é muito maior do que o modelo, e vocês, inclusive, são muito menores do que a ideia que vocês carregam com esse projeto. Eu deixei muita coisa nesse projeto aqui. Eu deixei meu tempo, eu deixei amizades que eu poderia ter construído melhor porque eu estava me dedicando ao projeto, mas eu recebi muito mais do que tudo que eu deixei durante o meu tempo no projeto. Então lembrem-se que cada um de vocês vai ter que deixar, como vários aqui já deixaram, inclusive, coisas no projeto para que essa troca seja uma troca justa, porque o projeto entrega muito para a gente e faz com que a gente leve tudo isso para o mundo real. Lembrem-se, tá, pessoal? No mundo real, a gente precisa usar referências, no mundo real a gente precisa dar bom dia para as pessoas, no mundo real a gente precisa se comunicar de uma forma que as pessoas entendam a gente, porque é tosco quando a gente fala rápido demais e ninguém está entendendo o que a gente está falando. No mundo real funciona assim. Mas o debate competitivo é uma ótima forma de treinar a gente para o mundo real, tá? Só não se esqueçam de que quando a gente deixa de viver como a gente pensa, a gente passa a pensar como a gente vive. Isso é muito triste, porque significa que você ficou pobre de pensamento, pobre de raciocínio,
O debate é uma forma de pensar, o debate é uma forma de interpretar o mundo, o debate é uma forma de viver nesse aspecto. Mas o debate ele não se encerra nesses pequenos momentos como esse aqui. Ele vai muito além disso tudo, tá? Então, continuem praticando bom debate, continuem promovendo excelentes reflexões como vocês me fizeram refletir hoje e continuem dando asas a esse movimento incrível. E como fala o Célio, que esses sejam os primeiros 10 anos de muitos mais anos que virão aí pela frente. Parabéns a todos e obrigado a todos que debateram e que estão assistindo a gente também. Muito obrigado, AZ, é uma honra. Célio? Beleza, bom, pessoal, assim, fico super feliz de estar aqui, né, já falei isso no início, e assim, ver esse debate acontecendo, ver todas essas pessoas de diferentes anos e gerações, como a gente gosta de falar, fazendo parte desse evento hoje, né, assim, enche a gente de orgulho, deixa a gente muito feliz com tudo que a gente construiu. Assim, acho que o Vitor resumiu boa parte de tudo aquilo que a gente pensou ao longo de tantos anos, de tudo aquilo que a gente acredita. A gente sabe que as pessoas que estão hoje à frente da Sociedade de Debates também acreditam, também estão levando em frente, e pensando que assim, o movimento de debates ele é muito mais do que uma grande competição. Assim, ele tem que ser muito mais do que isso, porque senão a gente falhou. Assim, se a gente se tornar simplesmente uma competição dentro de uma grande competição, a gente vai ter falhado como movimento de debates. Esse é o nosso papel enquanto movimento de debates, enquanto debatedores profissionais, formar pessoas, fazer com que indivíduos sejam capazes de defender suas próprias ideias, fazer com que indivíduos sejam capazes de contrapor ideias com qualidade, fazer com que as pessoas sejam capazes de entender argumentos e de argumentar melhor. Então, assim, se a gente simplesmente se restringir à competição, se a gente simplesmente se restringir a títulos, a gente não vai ter atingido o objetivo maior do movimento de debates. E assim, eu acho que esse tem que ser o grande recado que a gente tem que passar para as pessoas, assim, que o nosso papel enquanto debatedores, enquanto sociedades de debates, enquanto pessoas que sabem que falar bem é importante, que convencer pessoas é importante, que defender suas ideias é importante, o nosso papel é formar pessoas melhores do que nós. Então, eu fico super feliz de ver assim, pessoas tão brilhantes, pessoas tão espetaculares debatendo hoje, representando a sociedade de debates, porque isso dá para a gente a sensação de dever cumprido, de que a gente conseguiu formar gente boa, de que a gente conseguiu atingir alguns dos nossos principais objetivos. Óbvio que a gente sabe que existem muitos mais aí, e como a gente sabe, e é uma piada interna, né? A gente ainda vai conquistar o nosso castelo aí da sociedade de debates. Esse é um dos nossos maiores objetivos aí no futuro, mas a gente sabe que formar gente boa, que ter gente boa, é aquilo que a gente sempre acreditou. Então, a própria forma como a gente se organizou ao longo desses 10 anos priorizou encontrar pessoas excepcionais, pessoas que acreditam nisso e, mais do que isso, formar gente muito boa para os próximos anos. Então, continuem propagando a prática de debates, continuem acreditando nessas ideias, continuem fazendo com que elas sejam difundidas por todo o Brasil. O impacto que a gente está causando nesse país é grande, a gente pode fazer ainda mais, a gente pode mudar mais a nossa realidade hoje política e social. Depende da gente também fazer isso. Então, acreditem que esse movimento faz parte dessa mudança. E se a gente começar a acreditar nisso, a gente vai ter capacidade de fato, impactar ainda mais a sociedade. Então, mais uma vez, assim, pessoal, é uma honra para mim participar, é uma honra para mim estar com vocês. É incrível ver isso, assim, enche meu coração de felicidade mesmo, ver aonde a gente chegou e saber que a gente pode chegar ainda mais longe. Então, assim, continuem com um bom trabalho, vamos em frente, parabéns a todos e eu espero que a gente possa se encontrar, todo mundo aí em breve, para a gente comemorar esses 10 anos como a gente deveria estar comemorando agora. Obrigado, Célio. É uma honra ter recebido todos vocês. Esse debate era justamente para mostrar que não importa se fosse em 2010, não importa se é em 2020, com pandemia ou sem pandemia, a UFC ela continua sendo uma excelente casa de formação de debatedores no Brasil. Não importa se nós estamos no primeiro CPD ou no CPD que vai ser em Fortaleza. A gente espera todos vocês aqui ano que vem. A nossa essência continua a mesma, mesmo que sejam com diferentes discursos, modelos e noções. Queria convidar todos que
nos sigam, certo? Deixem seu like, liguem o sininho, porque as nossas comemorações, elas não terminaram, muito pelo contrário, elas estão apenas começando, e a gente tem muita coisa que quer compartilhar com todos vocês. Tanto com a gente, obviamente, porque enfim, é o nosso aniversário, a gente quer comemorar junto, mas especialmente com o movimento, né? Porque nós nos sentimos também com essa responsabilidade, porque quando a APC faz 10 anos, o movimento de debate também faz 10 anos. Muito obrigado a todos que participaram desse debate, e vocês devem estar se perguntando, e o resultado? O resultado a gente deixa para que cada um de vocês avalie o melhor, certo? Muito obrigado a todos que